Álvaro Mendonça é o nosso entrevistado para esta edição de Expansão. Bem-vindo ao Expansão. Uma conversa tranquila, pouco mais de meia horita, nem tanto. Álvaro, para começar, o país vai nesta fase da economia, o ano está ao meio. Algumas instituições vão fazendo alguns prognósticos, vão alterando as suas previsões de crescimento da economia nacional. Ainda esta semana saiu uma mais recente do FMI. Olhando para estes cenários, como é que perspectiva para os restantes 4 meses que faltam o ano acabar? Bom, antes de mais, obrigado pelo convite. Boa tarde. Oh, Faustino, exatamente o que aconteceu hoje, foi ontem, aliás, foi que o FMI reviu em baixo as previsões de crescimento da economia angolana de 2,4 para 2,1. Já tinha revisto em baixo aqui há uns meses atrás e, portanto, o que acontece é que a economia angolana, como sabemos, é muito dependente do petróleo e o petróleo neste momento está em baixa, portanto, quer do efeito de preço, porque o Orçamento do Estado contava com um preço por barril de Brent de $70, está a 65. As previsões são que eventualmente se mantenha nos 65 ou até baixo um bocadinho, e ao mesmo tempo houve um efeito volume, porque a produção em volume desceu. Em julho, pela primeira vez em muitos meses, a produção de Angola desceu abaixo de $1 milhão. E se juntamos o efeito do volume com o efeito do preço, está explicado porque é que a economia não está a crescer como nós todos esperávamos no início do ano. Continuamos a ter o problema da dependência do petróleo. Exatamente. A diversificação da economia está a acontecer muito lentamente, mas está a acontecer. Se nós olharmos para a evolução do PIB nos últimos 2 anos e meio, o setor não petrolífero cresce e o setor petrolífero ou cresce menos ou até decresce. Portanto, a diversificação está a acontecer, só que é um processo lento. A economia, de facto, o peso do petróleo é muito, muito grande e tentar equilibrar a balança entre petróleo e não petróleo é difícil, até porque aqueles grandes investimentos que vão ser decisivos para que isto aconteça demoram tempo. Estou a falar, por exemplo, de refinarias, de petroquímicas, de fábricas de fertilizantes, do próprio corredor do Lubito e do corredor de Moçambique. Portanto, são os portos, são investimentos muito, muito pesados, que demoram 4, 5 anos a serem implementados, demoram 4 ou 5 anos a dar resultados e, portanto, é um processo lento e, felizmente, não está a acontecer com a velocidade que nós gostaríamos. O que é que falta para termos uma velocidade mais, ou melhor, ou de encontro aos interesses de Angola nessa diversificação? Faustino, há aqui um problema que Angola tem de pensar seriamente, que é o problema da demografia. Os angolanos têm muitos filhos e a taxa de crescimento da população é muito elevada. Como a economia não cresce ao mesmo ritmo da população, o que acontece? Os angolanos todos eles ficam mais pobres. A única exceção foi o ano passado, onde tivemos um crescimento de 4,4% do produto interno bruto, acima do crescimento demográfico. Mas, de resto, os últimos 8, 10 anos tem sido o inverso. E, portanto, o governo tem de ter uma política proativa de controle da demografia, porque senão não vai conseguir. Sobretudo num país onde, além do crescimento demográfico, há uma enorme dívida pública e, portanto, o Estado não tem recursos suficientes para investir na educação, na saúde, aquilo que precisaria. E, portanto, é uma equação difícil. Na minha opinião, o Estado tem de, primeiro, estar a fazer aquilo que já está a fazer bem, que é controlar a dívida pública e reduzir o estoque da dívida, e, ao mesmo tempo, também tentar, de alguma forma, controlar o crescimento da demografia, porque senão a equação é irresolúvel, não tem solução. Esse crescimento da economia continua a ser o problema, um dos problemas da economia, pelo que diz. O crescimento da economia baixo, muito abaixo do potencial de Angola. Isso é um dos problemas. O outro é o crescimento excessivo da população. Há um estudo Angola 50, 2050, que aponta que em 25 anos seremos 78 milhões de angolanos. A situação vai agravar. Claro que sim. Imaginemos que se a economia até lá crescer, por exemplo, duplicar e a população duplicar, mas a base é maior e, portanto, cá está o rendimento per capita, o produto interno por cada angolano, vai diminuir. Isso não é bom. Angola precisa de crescer de uma forma sustentada durante as próximas décadas, acima do crescimento da demografia, do crescimento da população. Essa equação resolve-se de duas formas: fazendo com que o crescimento da população seja menor e, ao mesmo tempo, fazer com que o crescimento da economia seja maior. Senão não tem solução. Como é que se faz um crescimento da população ser menor? Há várias formas. Antes de mais, começar, por exemplo, por ter umas campanhas de controle de natalidade. Eu fiquei impressionado com uma estatística recente que diz que Angola é dos países onde morrem mães com 14 anos a dar parto. Ora, não faz sentido que uma criança de 14 anos esteja já com filhos a complicar a vida e depois, aos 14 anos, como nós sabemos, depois aquilo nunca mais para, tem 6, 7 filhos. Obviamente
Este é um problema que está mais focado, mais, digamos, localizado nas comunidades rurais, portanto, fora das grandes cidades, até porque hoje os jovens angolanos, que já têm um bocadinho aquela ambição olha, os jovens ocidentais, por exemplo, no meu país, hoje em dia veem televisão, veem as novelas portuguesas, turcas, brasileiras, têm acesso à rede e, portanto, a ambição hoje de um jovem angolano é aquela ambição perfeitamente legítima que é ter um curso superior, ter uma boa vida, ter um casamento estável, ter 2 ou 3 filhos. Já não querem ter 7. Mas a verdade é que depois há o desequilíbrio das zonas rurais, onde por vezes há 10, 15, 20 filhos e isso desequilibra completamente. Porque A ainda solução está em informar as pessoas sobre o controle da natalidade, ter políticas proativas de controle, de métodos anticoncepcionais, enfim, qualquer tipo de métodos anticoncepcionais, explicar às pessoas que muitos filhos já não é a riqueza que era antigamente. Numa zona rural ter muitos filhos era bom, porque os mais velhos tomavam conta dos mais novos, todos ajudavam na agricultura, mas hoje nós estamos num paradigma diferente. Angola não é a Angola de há 50 anos e, portanto, assim como mudou o paradigma do país, também tem de mudar o paradigma da demografia. mas fazer filhos para africanos, ou no caso de Angola, também é cultural. É cultural, como era, por exemplo, na Ásia. Os chineses, quando aqui há 40 anos tinham um problema demográfico, o que é que fizeram? Fizeram aquela política que eu discordo, mas fizeram uma política que casa casal só podia ter um filho, exatamente para controlar o crescimento da demografia. Os países mais populosos não são em África, os países mais populosos são na Ásia, estamos a falar da China, da Índia, do Bangladesh, do Paquistão. E obviamente que é uma questão cultural, mas é uma questão que de alguma forma que se tem de se combater, porque senão a África, enquanto a África continuar a permitir que, primeiro, haja um colonialismo extrativo, porque a economia angolana e africana continua a ser, sobretudo, de vender produtos e recursos, e ao mesmo tempo um crescimento excessivo da população. Então uma solução, não há solução, não há solução. Aqui faltará a educação. A educação. Aposta-se, ou melhor aposta na educação? A educação faz parte daqueles paradigmas para as pessoas terem um bocadinho mais de cuidado com o que decidem para o futuro. Obviamente que um licenciado que está mais informado, que faz mais contas à vida, que quer um futuro melhor para os seus filhos, que ambiciona comprar uma casa, um carro, se calhar 2 carros, e ambiciona ter os seus filhos numa boa escola. Obviamente que eles não querem ter 7 filhos. Portanto, a educação, a boa educação, a formação, a cidadania está mais ou menos de mãos dadas com tudo aquilo que eu estou a dizer. A boa formação e a informação em termos, por exemplo, de controle demográfico. Como é que teremos boa educação se a execução do OGE continua a privilegiar a defesa em detrimento da educação e saúde? Faustino, é assim, o grosso hoje em dia das despesas do Estado é pagar salários e pagar despesas correntes. 50% do orçamento do Estado está afeto a pagar uma coisa que vocês fizeram, que é endividaram-se demais. Angola está sobre-endividada. 50%, repito, das receitas do orçamento são para pagar encargos com a dívida. Pagar, portanto, amortizar o estoque da dívida e pagar os juros da dívida. Ora, o que é que sobra? Sobra dinheiro para pagar salários e paga pouco mais. Portanto, não há capacidade para fazer grandes investimentos que Angola precisa, sobretudo em domínios como a educação e a saúde, onde cá está, voltamos ao mesmo, o crescimento da população é tão grande que não há capacidade. Se nós pensarmos que a taxa de natalidade em Angola é 3,1% e Angola terá talvez 40, não se sabe bem, agora temos do censo, 40, 45 milhões. Vamos ver. Isto quer dizer que todos os anos a população de Angola aumenta mais de 1 milhão de pessoas. Não há capacidade, não há capacidade. Mesmo com ajudas externas do Banco Mundial, dos bancos africanos de desenvolvimento, das linhas de crédito, é impossível. 1 milhão de pessoas todos os anos a entrar no sistema de ensino, no sistema de saúde, é uma equação muito, muito difícil. É preciso que o país cresça para que esse crescimento da população tenha o seu encontro, a sua ajuda. Sim, Faustino, mas é preciso que o país cresça em setores não petrolíferos, criem duas coisas que é, criem balança externa, criem impostos e criem riqueza e empregos. Uma plataforma petrolífera não cria muito emprego. Obviamente é importante para as receitas do Estado, é importante para que haja divisas, mas não é esse o caminho. O caminho está a investir em indústria, em agricultura, em transformação. Por exemplo, mesmo as minas, diamantes, fala-se agora muito de terras raras, de minerais raros. Este não é um problema de Angola, é um problema de África. A África tem de deixar exportar só as matérias-primas sem ser transformadas, sem acrescentar valor acrescentado.
A própria República Democrática do Congo, por exemplo, já proibiu as exportações de cobre. Porquê? Porque percebeu que estava a exportar uma riqueza em bruto sem transformação. E agora está a obrigar que haja refinarias de cobre, eles já têm algumas, mas que reforcem, para incorporar valor, para dar emprego. O que eu digo sempre é que a África teve uma independência política a partir dos anos 50, mas nunca conseguiu ter uma independência económica. Porque a matriz de exploração de recursos, que era aquilo que fundamentava o colonialismo, continua hoje em dia. O grosso, nós olhamos para a economia de Angola, o que é? É petróleo, é ouro, é diamantes, são tudo indústrias extrativas. E depois também tem que ter cuidado, já agora, Faustino, com a qualidade do investimento estrangeiro que vem para Angola. Faltará vontade para que tenhamos essa diversificação ou setores fora do petróleo mais robustos no país? Eu acho que não falta vontade, faltam várias coisas. Falta dinheiro, falta capital, hum, falta investimento estrangeiro para ajudar, porque muitas vezes não há um know-how, e aqui em Angola perdeu-se esse know-how, ou não há esse know-how para fazer algum tipo de indústrias que são mais sofisticadas, e ao mesmo tempo também não havia, agora começa a haver, não havia recursos humanos. Hoje em dia, Angola, com a camada de jovens licenciados, Certo, sim. já tem bons contabilistas, bons marketeers, bons engenheiros, bons arquitetos. Mas não havia. Portanto, se juntarmos as três coisas, que é o fator humano, o fator capital e o fator know-how, então está um bocadinho explicado. Mas há outra coisa, Faustino, é que Angola esteve, depois da independência, 27 anos ou 30 anos em guerra. E quando estou em guerra, o dinheiro, em vez de ser usado para aquilo que devia ser, que era a educação, a saúde, o investimento, não. É usado em quê? Do lado, dos lados era usado para comprar armas porque havia uma guerra civil. E os recursos do país foram gastos numa guerra civil. E, portanto, podemos dizer que, do ponto de vista económico, digamos, a independência de Angola, a autonomia de Angola começou há pouco mais de 20 anos. Temos de dar tempo para que as coisas aconteçam. Mas dessa autonomia que começou há pouco mais de 20 anos, estamos endividados da forma que estamos. A dívida é má ou o que é que falhou nesse processo de endividamento do país? Quando acabou a guerra, Angola estava destruída. E estava destruída de várias formas. Primeiro, as estruturas do país, as estradas, as pontes, etc., ou tinham sido destruídas por questões de guerra civil, de estratégicas, de táticas lá das guerras, ou tinham sido, digamos, ou estavam em mau estado por falta de manutenção, por falta de investimento. E ao mesmo tempo a juventude que devia estar a trabalhar nas fábricas, nas universidades, não estava. Estava, digamos, mobilizada para o exército, dos dois lados Dados? da Guerra Civil. E, portanto, o que aconteceu? Era preciso reconstruir o país. E quando foi preciso reconstruir o país, não havia, digamos, divisas suficientes para reconstruir. Vocês só tiveram um amigo nessa altura, que foi a China. O Ocidente virou-vos completamente as costas. Quem ajudou a reconstruir Angola? a economia e o país foram os chineses. Agora, obviamente que ninguém empresta dinheiro, não há almoços grátis, como nós dizemos, não é? O problema foi que o dinheiro que entrou, parte dele, como todos sabemos, não foi gasto naquilo que devia, Sagaz? foi, de certa forma, gasto em coisas que não era o seu fim último. E, por outro lado, também temos outra coisa que é o dinheiro que é emprestado, mais tarde ou mais cedo, tem de ser reembolsado. E, portanto, partir do princípio que o dinheiro dos chineses chegava cá e não era preciso ser reembolsado, foi um erro. E o problema é que hoje temos é que, de facto, Angola ainda deve, julgo que são 9 mil milhões de dólares à China, e a China ainda hoje é o maior credor do país. A dívida externa é um entrave ao desenvolvimento de Angola hoje. Claro que é, se metade das receitas do Estado vão para pagar a dívida, eu acho que está tudo dito. O que é que sobra? Como eu dizia há pouco, salários e despesas correntes. Álvaro também há pouco disse que temos que ter alguma qualidade no investimento, Estrangeiro. estrangeiro sobretudo. E Angola está nesta campanha de obtenção de recursos para se investir no país, captando investimento privado estrangeiro. O ambiente de negócio hoje em Angola vai de encontro a esse discurso oficial de captação de investimento privado? É assim, isto é como tudo na vida, é uma moeda com duas Com dois faces. faces. No imediato, Angola não é um país muito atrativo. Tem uma inflação alta, tem taxas de juros altas, tem uma certa dose de percepção de risco. E também, de certa maneira, há setores que são atrativos e há setores que são menos atrativos. Por exemplo, não há aqui uma classe média que justifique grandes investimentos em bens de consumo. Portanto, não há. Agora, por vezes, até por questões cambiais e questões de diferença de inflação, por vezes é mais fácil, mais barato importar do que produzir localmente.
embora eu nunca seja apologista de substituir a produção local por importações, porque a produção local cria riqueza, cria know-how, cria emprego, cria uma série de coisas que as importações não criam. Portanto, vale sempre a pena fazer e proteger a indústria nacional. Mas estava eu a dizer, no longo prazo, Angola é um país com potencial enorme. Angola tem tudo para ser o Brasil de África. Sempre potencial, Álvaro. Mas o potencial está cá. Agora, o que é preciso é começar a explorar o potencial. E para isso, que eu volto a dizer, para isso é preciso investimento. Investimento é preciso dinheiro. Dinheiro é preciso, neste momento, dada a dificuldade de tesouraria do país, é preciso recorrer a linhas de financiamento e externas. Sim. Mas é preciso não cair na armadilha das linhas de financiamento dos países. Porque as linhas de financiamento dos países vêm com bancos comerciais atrás. E os bancos comerciais têm taxas de juros e prazos mais exigentes. Agora sim, agora eu vejo que há alguma estratégia da parte do Ministério das Finanças que é substituir a dívida chinesa colateralizada por petróleo e substituir as linhas de financiamento dos países, porquê? Por financiamentos de organizações internacionais, Banco Mundial, Banco Africano de Desenvolvimento, que têm condições mais favoráveis, prazos mais longos. O problema de Angola é que a dívida externa tem um prazo de vencimento muito curto. Uma parte importante vai vencer no prazo de 1 a 2 anos. E, portanto, o que é preciso é, primeiro, substituir prazos curtos por prazos longos. Em vez de pagar em 2 anos, paga-se em 10. É preciso também conseguir taxas de juros mais favoráveis, períodos de carência mais favoráveis, e aí entram as tais organizações internacionais que têm linhas mais favoráveis do que estas dos países. Porque os países, quando investem com as linhas, eles estão a fazer negócios para eles, naturalmente. A linha espanhola, a linha portuguesa, a linha inglesa, as linhas todas. O que é que estão? Estão a fomentar negócio para os países de origem, para os bancos de origem. E, portanto, substituir por outro tipo de financiamentos é uma melhor solução. Quanto ao investimento, é preciso ver que há investimento que é investimento bom e investimento menos bom. Para mim, o investimento bom é aquele investimento que cria riqueza no país e cria emprego. E a riqueza e o emprego geram impostos. Os impostos fazem com que o Estado tenha mais dinheiro. Se tem mais dinheiro, tem mais dinheiro para investir, portanto, digamos, uma pescadinha de rabo na boca. E é um círculo vicioso. E o que me parece é que hoje Angola está num círculo que desculpa, era um círculo virtuoso. E hoje Angola está num círculo que é um círculo que é vicioso, não é virtuoso. Porquê? Está exatamente ao contrário. O endividamento impede que haja receitas, as receitas do Estado impedem que haja investimento e estamos aqui. Essa questão do bom investimento que traga mais-valias e indo no seu pensamento que diz que as linhas que vêm de países vêm com empresas, mas as linhas também que vêm com as multilaterais vão parar dinheiro no Estado e depois a finalidade que o dinheiro é dado não é o que inicialmente estava previsto. Estamos aqui também com uma situação que não ajuda também a própria economia nacional. Quem financia Angola e quem financia a África aprende com os erros. Antigamente os financiamentos chegavam, entregues ao Estado e o Estado canalizava para onde Onde queria. quisesse. E parte era bem utilizada para o fim e outra parte, como sabemos, era desviada para outros fins. Hoje em dia já há muito mais cuidado desses financiamentos. Ou seja, é preciso quase justificar que naquele projeto de investimento se fez aquela despesa para que o financiamento seja libertado. Portanto, há mais cuidado nisso. E também é preciso ver o tipo de investimento que existe. Por exemplo, o investimento na agricultura é um investimento muito importante para Angola. Porquê? Porque é rápido. Se nós hoje plantarmos, daqui a um ano vamos ter dividendos. Portanto, o resultado do investimento na agricultura não é imediato, mas demora um ano, é de curto prazo. Podemos ter dividendo da produção, mas depois o resto da cadeia a seguir. Hoje em dia já temos muita logística, já temos muitas marcas, aliás. Nós vemos que os grandes grupos que hoje importavam alimentos, que são sobretudo libaneses e indianos, o que é que eles estão a fazer hoje em dia? Abriram cadeias de distribuição, redes de supermercado, e hoje já têm muitas fábricas de produção local. Nós hoje, quando vamos ao supermercado e quando vamos ao mercado, uma parte importante da produção que era importada, hoje já é angolana. O setor todo das bebidas, por exemplo, refrigerantes e cervejas, as águas, as massas alimentares, as conservas, enfim, os frescos, há uma série de produtos que antigamente eram importados e que hoje em dia já são produzidos. E muito, muito importante é que parte dessas fábricas são angolanas, portanto, estão cá, não vão sair de cá, Sim. porque estão cá, têm equipamento cá, portanto também não vai sair de cá, dão emprego a angolanos, estão a formar jovens angolanos a mexer com as máquinas, a saber marketing, a saber distribuição, que são coisas importantes.
Esse sim é um investimento que interessa. Não é investimento especulativo, que é, por exemplo, abrir uma mina de ouro, pegar no ouro, exportar para fora, pôr os lucros lá fora, se calhar no Dubai, Israel ou em Amsterdão, e o que é que fica cá? Nada, não é? Portanto, a qualidade de investimento estrangeiro é importante. A qualidade de investimento angolano também é muito importante, Importante. porque vocês têm falta de empresários e falta de gestores. Eu vou chegar nessa questão da falta de empresários, falta de gestores. Quero pegar na questão de grupos que produzem localmente. Temos aqui dois ou três grupos, estamos a falar de libaneses, sem desprimor da origem, né? Libaneses, indianos. Não estamos a criar aqui cartéis também em termos de distribuição, em termos de produção? Isso não sei, isso é a autoridade de concorrência que tem de averiguar isso. O que eu sei é que hoje, grupos como o Grupo Carrinho, que é angolano, o Uhum. Grupo Carrinho, o Atlas Group, o Nobel Group, a Webcore, portanto, grupos angolanos e grupos internacionais, hoje já garantem uma parte importante do que é a cesta básica dos angolanos. Isso é muito, muito importante. Porque, como eu disse, cria riqueza, cria emprego, cria valor acrescentado bruto, portanto, põe a PIB, substitui importações e, portanto, evita gasto de divisas. São coisas boas. É o tipo de bom investimento. Mas alguns destes grupos têm, de certa forma, algum privilégio, inclusive garantia de Estado para certos negócios. Eu, se fosse governante de Angola e se tivesse a oportunidade de um investidor estrangeiro vir com um bom investimento, eu dava-lhe todas as garantias que ele tivesse. Em Portugal, a maior fábrica que existe é uma fábrica da Volkswagen. Não pagou o terreno, teve uma série de incentivos fiscais, porque o bom investimento deve ser apoiado, seja ele nacional ou seja ele angolano. O bom investimento não tem, digamos, nacionalidade. Porque, como eu digo, uma fábrica que é feita cá, um armazém de logística, uma fábrica, o corredor do limite, são coisas que ficam. O investimento estrangeiro, no dia que se for embora, não pode levar as fábricas. Está cá, certo? Certo, este é a aposta, é fazer aqui. Há pouco falou da falta de qualidade do financiamento angolano e do empresariado angolano. O que é que, o que é que quis dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é o seguinte: quando se fez a paz, este regime ainda era um regime de partido único de matriz muito comunista. O MPLA era um partido alinhado com a União Soviética na altura, isto é histórico. E o que aconteceu? Eles seguiram um bocadinho a matriz do capitalismo comunista que se abriu ao mercado, que é chamado a acumulação primitiva de capital. Ou seja, copiaram um modelo chinês, decidiram que era preciso empresários, distribuíram dinheiro do Estado por um grupo de empresários, na expectativa de que esses empresários fizessem grupos económicos. E se nós olharmos para o dinheiro que foi distribuído, se calhar só 10% é que acabou por resultar em grupos económicos. Angola hoje, se quisermos fazer um retrato dos grupos económicos em Angola, de raiz angolana, se calhar há 10 ou 15 grupos, não há muitos mais. Há o Estado, mas privados não são muito mais. O resto foi dinheiro que foi desbaratado. E foi desbaratado porquê? Porque depois não se faz business plans, não se estudam os mercados, os investimentos são feitos muito com o coração e pouco com a razão. E a prova disso é que nós andamos aqui por Luanda e vemos imensos empreendimentos imobiliários, torres enormes, que estão inacabadas porquê? Porque o dono quis fazer uma torre, porque era vaidade, quis fazer um investimento imobiliário, não fez contas. E depois, quando chegou ao meio da obra, a obra parou porque o dono não tinha dinheiro para acabar a obra. Portanto, o que faltava na altura também era capacidade de gestão, capacidade de olhar para os projetos como deve ser, fazer o chamado plano de negócios, ver como é, como é que não é. E depois há outra coisa muito curiosa nos angolanos, de uma maneira geral. Os angolanos são um grande país daqui, todos sabemos, é uma das potências de África subsaariana, e são muito, muito vaidosos. E, portanto, pensam tudo em grande. Enquanto, por exemplo, um investidor estrangeiro se calhar faria a coisa por etapas. O angolano quer fazer tudo ao mesmo tempo. E como quer fazer tudo ao mesmo tempo, acaba de fazer coisas megalómanas que depois não têm dinheiro para acabar e as coisas ficam, digamos, os projetos ficam a meio. É terrível andar, por exemplo, pela Violinda Rodrigues até Viana e ver de um lado e do outro, e até depois de Viana, muitas fábricas que foram começadas e estão paradas. A zona económica é um escândalo. O que se gastou a investir, a fazer vários tipos de fábricas, de coisas que eram necessárias para Angola, e metade das fábricas, mais de metade, não funcionam. Não faz sentido nenhum. E isso deve-se exatamente à falta de planeamento. O empresariado angolano não está preparado, não estava preparado para esta abertura da economia? Os empresários angolanos basicamente eram pessoas que vinham da guerra. Eram da guerra, eram do MPLA e alguns da UNITA, que depois da paz foram também, passaram ali, eram pessoas a quem lhes foi dar dinheiro para fazer negócios. E eles investiam um bocadinho com aquela coisa, vamos ajudar o país, vamos fazer edifícios, vamos fazer fábrica, mas depois, como cá está, como não planeavam e não tinham, digamos, apoio de consultadoria, as coisas não correram bem.
Aliás, esse é outro problema. Durante muito tempo, os consultores que vieram para Angola eram consultores, pessoas absolutamente medíocres. Os angolanos, na sua boa fé, acreditaram nessas pessoas. E essas pessoas, muitos deles, eu não digo que os enganaram, mas tiveram, digamos aqui, com bons ordenados, etc. E não souberam fazer o papel deles, que era ajudar quem não sabia a fazer os seus negócios. Isto é um percurso que vem de trás. E hoje, esta realidade, como é que olha para o empresariado nacional? Hoje há uma vantagem. Hoje temos uma camada de jovens licenciados já, em muitas empresas, que permite a substituição de expatriados por nacionais. Isso é muito bom, muito bom. Eu falo da empresa onde trabalho, onde hoje em dia praticamente há departamentos inteiros, que são todos de angolanos, feitos por angolanos jovens licenciados e todos bons. Portanto, já há mão de obra da capacidade de gestão, de apoio à gestão, que não existia há 20 anos atrás. Julgo que muita gente aprendeu com os erros. Ou seja, os próprios empresários hoje estão um bocadinho mais cautelosos e fazem melhor as contas antes de se, digamos, aventurarem num investimento que não é. E é outro fator bom. Depois também não há tanto dinheiro. Não havendo tanto dinheiro, as pessoas têm de fazer escolhas. E, portanto, isso é bom. Agora, como eu digo, faltam gestores e faltam empresários, grupos económicos sólidos em Angola, que digamos, ainda não houve, o caminho ainda não chegou lá. Há alguns, falámos há bocado, por exemplo, do grupo Carrinho, da agroalimentar, mas no grupo, na área alimentar há 4 ou 5 grupos fortes de raiz angolana e há 4 ou 5 grupos fortes de raiz estrangeira. E na indústria começam a aparecer empresas, enfim, é ter um bocadinho de esperança. Por exemplo, a fábrica de fertilizante e a fábrica de automóveis que está a ser feita são do grupo angolano, que é uma coisa positiva, não é? Portanto, é com apoio estrangeiro, com know estrangeiro, com financiamento estrangeiro, mas o capital é angolano, do grupo angolano. E a banca, neste processo todo de afirmação do negócio a nível nacional e do Sim, empresariado, qual deve ser o seu posicionamento? eu acho que não há bancos em Angola. Há bancos em Angola. O que eu acho que os bancos fazem é. Os bancos em Angola fazem duas coisas. Ganham dinheiro com o cambial, portanto, são agências de câmbio e são investidores em obrigações do Tesouro. Não fazem o papel fundamental que seria financiar a economia. Têm medo. Mas também não é. Têm medo porquê? Porque depois a economia é muito informal. E como não há dados sobre primeiro, por exemplo, no crédito de habitação. Não há registros, não há garantias, não há propriedade, portanto, não há muitas vezes, as pessoas não têm um emprego formal capaz de garantir, de servir de garantia ao banco. Muitas vezes nem sequer há moradas, não há sequer moradas, as pessoas moram nos bairros, não têm a morada. Tudo isso complica o crédito. Mas o que é verdade é que depois também temos outro problema. Como a inflação é de 21%, as taxas de juros são de 25%, 30%. Quem é que se vai endividar a 25%, 30%? É um caminho para a ruína. Portanto, temos um problema de custo de dinheiro, que é a taxa de juro, de formalização das pessoas que não conseguem, porque não há, digamos, não há documentos, não há garantias para dar, e ao mesmo tempo também a própria banca que tem receio de dar a quem digamos, é risco, tem risco, e a prova de que a banca, de certa forma, tem razão é que o crédito mal parado, os índices mal parados aqui em Angola são enormíssimos, são 25%, 30%. Nós tivemos o Banco Público, o BPC, que esteve quase para fechar, só não fechou porque era do Estado, exatamente porque não dava crédito ao desbarato, sem garantias, e portanto teve imensos problemas de recuperação. Mas a banca também não deve correr riscos? Em vez de ficar naquele conforto desse negócio de casas de câmbio, com aspas, e de Uhum. títulos do tesouro? A banca nos últimos 30, 40 anos, no mundo inteiro, sofisticou muito. Antigamente, os banqueiros eram as pessoas que estavam à frente de uma agência bancária, conheciam a população do local, os vizinhos, sabiam aquele tem a mercearia, é o tipo sério, aquele vigarista, etc. Portanto, a análise de risco de crédito era muito fundamentada no conhecimento que a pessoa que estava no balcão, o gerente do balcão, tinha daquele cliente e daquela comunidade. Hoje não. Hoje a banca sofisticou a dois níveis. Tipo, no crédito, praticamente as operações têm de todas a chamado Comitê de Crédito, que está lá em cima na sede, que reúne uma vez por semana para analisar as operações, e muitas vezes as operações são analisadas só sob o ponto de vista, digamos, de análise de dados, e não levam em conta o outro critério que era muito importante, que é o chamado, digamos, o apuramento da qualidade da pessoa que pedia o crédito. E que isso é um conhecimento pessoal. Hoje não existe. A banca está mais distante do seu cliente final.
Ao mesmo tempo, a banca passou a ser um negócio financeiro. Ou seja, antigamente a banca tinha como financiamento recolher depósitos e conceder crédito, e depois passou a investir em fundos, a fazer seguros, Uhum. etc. Portanto, tudo isso tornou mais complexo, e como essas operações financeiras são muito mais rentáveis do que conceder crédito, então a maior parte da banca, o que é que faz? Vai para essas operações. Por isso é que os bancos em Angola vivem de quê? Vivem de fazer operações cambiais, que são muito lucrativas, e de Sim, investir sim. em obrigações do Tesouro, que também têm uma taxa de juros interessante, mas não é de conceder o crédito. Agora, se nós pensarmos que o crédito é o sangue da economia, é aquilo que faz mexer a economia, então Angola tem um problema, como tu dizias, que é não há crédito, não há economia. Os bancos têm as rentabilidades que têm. Haverão formas do Banco Central encaminhar os bancos a serem um bocadinho mais injetores de crédito à economia para que ela ganhe mais vida? O Banco Nacional de Angola tem feito esse esforço. E bem, por exemplo, permitiu que uma parte das reservas que os bancos tinham no BNA com taxa, sem Sim, remuneração sim, remuneração passada. fossem canalizadas para a economia com o aviso 9 e com o aviso 10. O aviso 10 é enfim, um processo que me parece que está a correr relativamente bem, não tão bem como seria desejável, mas apesar de tudo, há muitas empresas da economia real a irem ao aviso 10, as taxas de juros são bonificadas, são interessantes. O aviso 9 não está a correr tão bem, cá está, porque é muito focado no crédito de habitação e na construção, e, portanto, não há direitos de superfície, não há muitas vezes a legalização dos terrenos, portanto, é mais difícil, nem sequer há uma classe média que possa, digamos, garantir e suportar o Isso financiamento, o também, os pagamento das rendimentos que as prestações, pessoas não porque os suportam rendimentos isso. são baixos, não é? Aquilo que chamam uma taxa de esforço, eu julgo que o BNA permite uma taxa de esforço até 40%, não estou certo, mas julgo que é qualquer coisa assim, Ok. que é enorme. Em Portugal é metade. Isso já, digamos, já é uma boa ajuda. Mas, de facto, com as condições, não existe. É preciso, em Angola, fazer uma lei das terras. Passar a haver propriedade privada. A propriedade privada em Angola ainda é, cá está, é de matriz ainda comunista. Tudo é do Estado. E é um direito de superfície. Obviamente, o direito de superfície tem um prazo e, em princípio, será renovado. Mas não é a mesma coisa que a propriedade privada. E, portanto, é preciso ter propriedade privada, é preciso fazer a formalização da economia, trazer as pessoas para a economia formal, pô-las a declararem os impostos, é preciso aumentar os salários, quando for possível, não é? Para Tudo isso são caminhos que dinamizar o demoram tempo. consumo. Ora, aí está, dinamizar o consumo. Mas na fase atual de crescimento enfim, da economia angolana, mais do que o consumo, é Consumo. preciso apostar no investimento. Porque o investimento é que cria riqueza, cria empregos, etc. Mas a quem investe queixa-se da concorrência desleal do informal, queixa-se da carga tributária, queixa-se dos condicionalismos do mercado interno. E mais, é verdade, porque o informal não paga impostos, o informal não paga segurança social, o informal não paga uma série de coisas. E, portanto, nós temos empresas que estão na economia formal, que têm os seus trabalhadores, com a segurança social, com os impostos, que pagam o IVA, que pagam tudo, e ao lado está, digamos, toda uma economia paralela que faz concorrência desleal porque não paga isso. Sim, sim. E, portanto, é de facto, há concorrência desleal e isso combate-se com a fiscalização e trazendo cada vez maior número de pessoas para a economia formal. Uma forma de fazer isso, por exemplo, com as pessoas, com os particulares, é com a bancarização. À medida que as pessoas vão querendo ter conta no banco e ter um multicaixa, um cartão, então vão ter de começar a dedicar os seus rendimentos. Ou seja, há Uhum. um trabalho a fazer também na formalização. Mas há outro aspecto também enfim, que é importante e que não tem só a ver com a formalização da economia. E que além da economia informal, é a economia que é a economia ilegal, que também existe. Há importações ilegais, há muitos esquemas disto e daquilo, e portanto nós sabemos, tudo isso é concorrência desleal. Tudo isso. Neste cenário, contribui para que a mortalidade das empresas seja elevada. Elas nascem e depois também morrem rápido. E esse é um aspecto engraçado que curiosamente, vocês da imprensa económica deviam estar atentos. Há cada vez muitas empresas que já deviam ter fechado portas. Porque assim, as empresas são como as pessoas. Nascem, crescem e morrem. Morrer uma empresa faz parte Do da economia processo. de mercado. Uma empresa que é ineficiente não faz sentido. Não tem produtividade, não é eficiente, tem de morrer. E as empresas, quando não morrem, se começam a perpetuar, deixam de pagar impostos, deixam de pagar salários, mas estão a concorrer no mercado com as outras. É mais uma forma de concorrência desleal. Eu conheço empresas hoje que não pagam salários há 6, 7, 8, 12 meses. E essas pessoas
não só estão a ser, não só estão a fazer concorrência ilegal às empresas que pagam os seus salários e os seus impostos, como estão a fazer uma coisa que é terrível, que não estão a remunerar quem as ajuda no dia a dia, que são os trabalhadores. Muitas não pagam sequer aos fornecedores. E há outra coisa, é que mais grave, é que essas empresas não estão a pagar nem a Segurança Social nem os impostos. E não pagar Segurança Social e não pagar impostos é ilegal. Em Portugal, onde o Fisco e a Segurança Social são ativos na fiscalização, assim que uma empresa deixa de pagar salários ou deixa de pagar a Segurança Social ao fim de dois meses, vão lá ver o que é que se passa. Aqui não, aqui há uma impunidade. Como é que é possível que empresas aqui estejam há 18 meses sem pagar salários? Não, não pode ser, é impossível. E essas empresas, volto a dizer, Faustino, fazem concorrência desleal e fazem crime, porque não pagar impostos e não pagar Segurança Social aos seus trabalhadores é crime. E, portanto, o Procurador-Geral da República devia também ter uma divisão económica só para estes casos. Fica aqui a sugestão. Faltará mais ação da AGT, Não, a AGT hoje em dia já está, como todos ou da sabemos, inspeção das finanças. a AGT hoje, felizmente, está muito mais ativa e mais eficiente. Aliás, é engraçado como as pessoas estavam habituadas a que a AGT não funcionasse, hoje queixam-se que a AGT funciona. E ainda bem que funciona, ainda bem. Porque eu volto a dizer, quem não paga impostos e quem não paga salários não merece estar no mercado, não merece ter O empresas. sistema tributário em Angola vai de encontro aos desafios da economia nacional. Vai, aliás, esse é um aspecto curioso, ainda bem que falas disso, que é, normalmente as leis, e em particular aqui também a lei fiscal, etc., estão mais avançadas do que a realidade. Ou seja, são leis muitas vezes decalcadas de outros países, pouco ajustadas à realidade de Angola, e portanto o que acontece? Muitas vezes as leis são demasiado violentas, demasiado severas para aquilo que é a realidade de Angola. Mas agora, do ponto de vista fiscal, eu acho que hoje em dia Angola está perfeitamente a funcionar tudo bem. A AGT hoje em dia é um exemplo de eficiência em Angola. Álvaro, a semana passada o país ganhou a primeira refinaria pós-independência. Uhum. Já se fala que para já são 30 mil barris, né? A partir do final do ano, se tudo correr bem. No entanto, as projeções de produção diária não são boas e, de acordo com 2050, daqui a 25 anos vamos estar a produzir cerca de 340 mil barris dia. Como é que olha para esse binômio, o crescimento da refinação e declínio da produção? Bom, primeiro vou dizer que parabéns à Angola, que finalmente tem uma refinaria, que era uma coisa que já devia ter feito há muitos anos. Se Angola tem como principal setor de atividade o petróleo, não faria, e não faz sentido que importe combustível. O que acontecia? Angola exportava crudo a um determinado preço e depois importava refinado a um preço mais caro. Isto é tudo mau. Não criava riqueza, não criava emprego, não criava know-how, afetava a balança comercial, porque a diferença entre importações e exportações, enfim, tudo mau. Finalmente há uma refinaria. A refinaria de Cabinda é mais pequena, é uma refinaria regional, digamos assim. 30 mil barris dá se calhar para abastecer ali o mercado de Cabinda e se calhar um bocadinho o Congo. Quando aumentar para 60 mil já pode exportar um bocadinho, mas não é por aí que se vai resolver o problema da refinação de Angola. Como sabes, estão previstas uma refinaria no Lobito e uma no Sonho. E essas sim são refinarias mais ou menos da dimensão de Angola, portanto, julgo que são da casa dos 200 mil barris Uma por de dia. 200, uma de E, 100. portanto, essas 200, 300 já permite não só, digamos, cobrir o consumo interno, como também, se for necessário, exportar. E depois a refinaria tem efeitos indiretos, porque a refinaria depois permite fazer muita coisa. Por exemplo, o asfalto. O asfalto é feito com derivados de petróleo. Nós hoje só temos, julgo, uma empresa que faz asfalto com betume angolano, que é uma empresa que está ligada à Sonangol. As outras empresas de asfalto importam barcos de betume para fazer asfalto. Quando tivemos a refinaria, esse problema já não existe. O plástico, todo o filão da petroquímica, também são derivados de petróleo. Portanto, há aqui a refinaria não é só bom para os combustíveis, mas também é bom para todo o potencial que pode acontecer à volta digamos, do cluster, à volta dos derivados de petróleo, que não são só combustíveis. Olhando para os números do próprio governo, em relação ao declínio da produção, quando tivermos no auge as 4 refinarias, a produção será abaixo da capacidade de produção em refinarias. Como é que se faz isso? Vamos deixar de ser produtores para ser importadores? Eu não sei, nós neste momento estamos com 990 barris por dia. Ora, vamos lá ver. O Angola 50 neste momento, se o Angola 50 fala que daqui a 25 anos teremos 340 mil barris dia. Mas olhando para a nós previsão, temos 340 mil barris dia, como e porquê? É que é eu, assim,
Eu leio todos os dias ainda agora houve o Oil and Gas Uhum. e foram anunciados vários Projetos. novos poços, várias pesquisas. O que está a acontecer é que a produção, a extração de petróleo está a sair do norte, Uhum. aqui da zona do Soio, aqui cá para cima de Cabilha, Sim, sim. onde os poços são antigos, alguns deles são do tempo Estão colonial saturados. ainda, e estão a ficar exauridos, estão a ficar esgotados, e está a descer. Agora as reservas de petróleo estão onde? Estão de Benguela para baixo, ou se quiseres do Uhum. Kwanza para baixo, temos a bacia de Kwanza, temos Benguela, temos Moçambique, Sim, temos sim, lá em também está baixo, a começar. também temos as explorações onshore, Onshore, que também está a onshore sair em vez de ser agora. offshore, e Uhum. portanto o que está a acontecer é uma substituição gradual da produção do norte por produção mais a sul. Agora, Angola, eu não acredito que Angola em 2050 seja a produzir Então, 350. é um documento do governo. Sim, mas eu às vezes o governo também se engana. A prova que se engana é que fez um orçamento com $70 O por barril barril. do Brent e com uma taxa de crescimento de 4%. Portanto, os governos também se enganam, não são perfeitos. Não se enganam de propósito, enganam porque a conjuntura muitas vezes não faz. Agora, é claro que o consumo de petróleo mundial vai reduzir. A Agência Internacional de Transição. Energia, há 2 meses ou há um Uhum. mês atrás, publicou as últimas projeções e diz que no próximo ano a diferença entre a procura e a oferta vai ser a maior de sempre. Isso faz com que. Porquê? Porque há uma transição energética. Cada vez mais falamos da economia verde. Mas aí também Angola está a correr bem, porque Angola é um país muito verde. Produz muita hidroenergia, barragens, e está a fazer uma grande aposta no norte com as barragens e no sul com o solar. Portanto, está a fazer tudo bem, tem a de esperar mais tempo. E tem a população jovem. E tem uma Tem uma população jovem, população jovem. exatamente. A população jovem é um pau de dois bicos, digamos assim. Tem o tal problema de que é preciso muito investimento público na área da saúde, da educação e de outras áreas, da habitação, mas ao mesmo tempo um potencial enorme. Todos eles no futuro vão ser consumidores. Aliás, a África vai ser o continente do futuro, não há dúvida disso. O século XXI, assim como o século XX foi o século da Ásia, o século XXI é o século da África. Se a mim, quando eu nasci, disseram, Isso não é um discurso, não é uma frase não, feita, não, não Álvaro. é, não é, África Faustino. é o Não África é, é o. não é, Faustino. Não é. Se a mim me tivessem dito quando eu nasci em 1960, que a China, quando eu tinha ido, que ia assistir a um momento em que a China e a Coreia do Sul e o Vietnã e o Taiwan estariam a disputar com a Europa e ultrapassar a Europa, eu não acreditava. Eu não acreditava. O Vietnã era o país do arroz, a China era o país dos pobres. Uhum. E hoje em dia a China vai ser o futuro líder mundial. Não é discurso, porquê? Porque agora a África tem a população, e a população é importante. Tem os recursos. Nós já não estamos a falar agora de petróleo, de ouro e de diamantes, agora estamos a falar de uma coisa muito mais importante, que são terras raras e minerais raros. E onde é que eles estão? Uma parte importante é a África. E em que zona da África? Aqui à volta. Angola, Zâmbia, República Democrática do Congo. Portanto, é aqui que está. Se houver a capacidade para gerir bem estes recursos, eu tenho a certeza que a África vai ser um grande país. E repara o seguinte, neste momento, qual é o terreno de disputa entre a China e os Estados Unidos? É a África, já não é a América Latina nem a Ásia, é a África. Porquê? Porque é aqui que eles querem marcar posições, é aqui que é preciso fazer investimentos em refinarias, portos, estradas, vias, corredores ferroviários, tudo o que tu quiseres, é aqui, não é noutro sítio, o resto já está feito. Aliás, tu estás a assistir ao lento decréscimo da Europa, à morte lenta da Europa. A Europa está a desaparecer do ponto de vista económico, o futuro da Europa será ser um museu do mundo, ter muitos turistas, mas pouco mais, coitadinhos de nós, não é? Eu digo isto com muita pena porque eu sou europeu, mas pronto, mas tenho que ser realista. E o que é que vemos? Vemos um enorme crescimento, um enorme impulso de crescimento aonde? Em alguns países da Ásia e sobretudo em alguns países da África. Álvaro, se fosse ministra das Finanças, o que é que mudaria nos organismos públicos para que a despesa melhorasse? Bom, então vou dizer uma coisa que é um bocadinho inconveniente, mas acho que nas entrevistas as pessoas têm de ser verdadeiras. Sim, sim, Pronto. esse é o objetivo. Primeiro, há muita burocracia. Muita burocracia. E, na minha opinião, essa burocracia é uma burocracia que existe de propósito. Porquê? Porque aqui muitas vezes criam-se os problemas para depois nós termos de pagar pelas soluções. Ou seja, eu estou a falar de. Eu não queria chamar de corrupção. Estou a falar um bocadinho da micha. Uma coisa, não é uma corrupção grande, não é uma coisa muito grave, mas é aquele jeitinho, como nós temos em Portugal, aquela gorjeta. Epá, você veja lá, facilita. Isto funciona para tudo. Para documentos, para certidões, para tudo. Há alguns aspectos hoje que já estão muito automatizados pelas vias digitais. Por exemplo, hoje é possível através da AGT, através do digital, pedir uma certidão de devedor da AGT. No momento,
pedir uma certidão de não dívida da INSS, o guichê único permite fazer uma empresa em 24 horas, é verdade, mas no resto ainda está ali muita coisa, os licenciamentos são muito complicados, enfim. Portanto, o que eu acho é que era preciso alguma fiscalização, algum controle da maneira como os funcionários públicos hoje do Estado funcionam, e isso, funcionários públicos do Estado e das administrações municipais também, dos governos. É preciso isso. Isso é um aspecto. Depois é preciso fazer uma coisa que eu acho que já está a ser feita, que é rejuvenescer o funcionalismo, portanto, pessoas mais novas e mais capazes. Isso está a acontecer. Agora, há um problema aqui que é o Estado não paga bem e, portanto, os jovens preferem sempre ir trabalhar para as petrolíferas ou para os bancos ou para as companhias de seguros e não querem ir para o Estado e, portanto, os melhores não estão no Estado, estão no setor privado. E a nível do Estado, o excesso de despesa. O excesso de despesa, vamos lá analisar a despesa. Voltamos. 50% é para pagar a dívida. É péssimo. É mau. Digamos, uma herança do Mas passado. continuamos a ver, tipo, regalias em Pronto. termos de. E há uma prioridade do Ministro das Finanças e do Ministro de Estado e da Coordenação Económica que eu acho que está a ser muito correta, que é tentar esforçar, mesmo com grande sacrifício interno da vida das pessoas, tentar, digamos, amortizar o mais possível dívida, estoque da dívida. E isso está a ser feito. E tentar, como dizia há pouco, substituir dívida má por dívida menos má. Pronto, isso está a ser feito, é um processo lento. É preocupante porque estes processos são processos quase que ao cidadão comum não diz nada, mas no futuro vão melhorar a vida das pessoas, porque vão permitir que o Estado tenha mais dinheiro, mas no dia a dia as pessoas estão preocupadas em pagar a propina, pagar os transportes e ter comida na casa e pagar a renda. E este ano de investimentos, este ano de políticas, peço desculpa, não põe comida na mesa das pessoas. Portanto, não é isso que as pessoas querem. As pessoas gostariam era de ter comida, etc. Mas, infelizmente, a situação é o que é. Mas eu acho que é muito correto esta história de Angola querer honrar, fazer um esforço para honrar os seus compromissos, para não entrar em default, que aí seria grave, porque as taxas de juros, o risco do país aumentava e, portanto, agravávamos o problema, retira o estoque da dívida para libertar recursos do Estado e depois, olha, dentro do possível, e fazer aquilo que for possível. Mas volto a dizer, há um problema demográfico. Na estratégia de diversificação econômica, o que é que melhoraria? Eu noto que há uma aposta muito forte na agricultura, cá está, que é o imediato. Carro-chefe. Também há alguma aposta em algum tipo de indústrias extrativas não petrolíferas, cá está, porque estas têm o resultado imediato. E depois há aqueles investimentos mais pesados que demoram mais tempo, que eu falava há pouco, refinarias, portos, corredores ferroviários, indústrias mais pesadas, fábricas de automóveis, etc. O aeroporto, as pessoas não fazem a mínima ideia, nem vão acreditar o impacto que vai ter o aeroporto, como o corredor do Lobito. O corredor do Lobito e o aeroporto têm um impacto na economia absolutamente extraordinário. Tem uma área de influência enorme. É engraçado. Eu estive a ler recentemente, não me recordo do país. Há um país onde uma estrada que foi feita em ligação ao país vizinho, aquela estrada vale 35% do produto interno bruto. É o impacto da logística. Sim, sim. A eficiência dos portos. Os portos hoje em dia, o Porto de Luanda já funciona hoje muito melhor do que funcionava há uns anos atrás. O Porto Namibe, que vai ser todo ampliado e vai ser todo melhorado e que vai ser ligado ao corredor de Moçambique, corredor de Namibe, corredor do Sul, isso também vai ter um impacto. Portanto, há investimentos no imediato, agricultura, indústria ligeira. As tais indústrias que são fábricas que custam 30, 50 milhões de dólares, mas que se fazem num ano e daqui a um ano estão a produzir e a substituir importações, massas, manteiga, laticínios, conservas, tudo isso. Isso é um investimento no imediato. E depois, no longo prazo, os mais estruturantes, mas esses demoram mais tempo. Olhando para daqui a uns anos, como é que perspectiva a economia angolana daqui a 20 anos, por exemplo? Aquilo que será a economia daqui a 20 anos depende das decisões que forem tomadas hoje. Assim como aquilo que hoje existe em Angola é o resultado das decisões que não foram tomadas há 20 anos. Pronto. É assim. Eu acho que o Angola tem uma mais-valia sobre uma coisa muito importante em relação aos países todos aqui à volta. Tirando talvez a Zâmbia e o Botsuana, Angola é o país mais estável desta região. Todos os outros têm golpes de Estado, instabilidade, etc.
Ou episódios como aqueles que aconteceram aqui há uns tempos, há 3 ou 4 semanas, quando Sim, foi a sim, no greve. final de julho. Isso é terrível para a imagem externa que o país projeta junto do investimento estrangeiro. Eu conheço alguns investidores que têm projetos de investimento e que não os anularam, mas puseram-nos em Congelado. stand-by. Porquê? Porque eles sabem que a retirada dos subsídios de combustíveis vai ter de continuar, e é o que faz sentido. Não faz sentido haver, Sim. não faz sentido, do ponto de vista social, haver subsídios aos combustíveis, porque só beneficia uma franja de população e custa muito dinheiro. Portanto, faz sentido. Agora, isso vai ter um impacto nos subsídios dos combustíveis e esses investidores estão a dizer, e agora quando retirarem o governo novamente, como é que vai ser? Vai voltar à vegetação? Não vai? Etc. Isso é mau. Portanto, se houver paz social, se houver paz social, volto a dizer, se o país souber transmitir confiança, se honrar os seus compromissos com os credores externos, se criar um ambiente de negócio de captação de investimento estrangeiro, dados os recursos que tem Angola, eu acho que Angola é aquilo que eu já disse há pouco. Pode vir a ser, se calhar não é daqui a 20, se calhar é daqui a 30 anos, o Brasil da Europa. Tem tudo. Tem pessoas fantásticas, estudantes, tem um. Uma coisa que eu admiro imenso em Angola e que me dá imenso conforto em relação ao futuro de Angola é que eu todos os dias vejo criancinhas de 3 e 4 anos de bata branca a irem para a escola. E essa geração é a primeira geração de angolanos que, toda ela, primeiro, não tem o trauma da guerra. Porque a vossa geração tem o trauma da guerra. Não eram vocês, mas eram os tios, os Sim, sim. avós, as histórias que ouviam em casa. Esta geração não. Já cresceu em paz, já não tem a maca da guerra, da mentalidade da guerra. Segundo, de pequeninos começaram a aprender 3 coisas, que foi a ler, contar e escrever. E ainda que o ensino em Angola seja mau, em alguns aspectos, e é, comparado com, por exemplo, os países da Europa, o Uhum. ensino não tem qualidade. Mas ainda que mau, todos estes miúdos vão saber ler, escrever e contar. E hoje em dia a taxa de escolaridade é muito maior do que era há 20 anos, É. portanto, tudo isto me abre uma perspectiva de que Angola vai ter futuro. Ao contrário da Europa, que não tem futuro. Álvaro, estou satisfeito. Não sei se quer acrescer alguma coisa ao longo em função do que conversamos aqui. Não, senhora, agora quero a minha nota. Álvaro, muito obrigado. Foi então a entrevista possível com Álvaro de Mendonça, consultor e economista. Muito obrigado, Álvaro.